O Arthur, que já tem alguma experiência também de fazer palestras, e começar uma palestra, já tem alguma experiência. Na nossa casa é esta sobre a transição planetária, mas os tempos são chegados da palestra de hoje. Portanto, espero que gostem e está à vontade. Obrigado. Então, como o Sr. Nelson disse, o tema de hoje é... pronto. Os tempos são chegados. Então, essa é a última palestra da série que eu tinha pensado em fazer. Falei várias vezes que eu tinha pensado numa série de palestras e fazer uma linha de raciocínio, mas entre isso eu demorei uns 6 ou 8, 7 meses para terminar. Mas é sobre isso que eu queria falar, no fundo. Sobre a transição planetária, que é um processo que agora a gente está passando como humanidade e que é natural, e vou explicar por que ela acontece, como ela acontece. Então, antes de começar tudo, eu trouxe essa imagem, de fundo, talvez o Sr. Nelson conheça, ficou bem pixelada, mas ela também não tem a definição muito boa. Essa imagem é uma imagem do planeta Terra, de uma sonda que é a Voyager 1, que foi enviada há muitas décadas para tirar foto de vários planetas do Sistema Solar. E depois de décadas que ela ficou surfando nas órbitas dos planetas, ela acabou saindo do Sistema Solar porque ela não voltava. Ela só ia para tirar foto, mandava as fotos e voltava. Então, antes de perder a comunicação com as sondas, um físico pediu para virarem a câmera da sonda de volta para a Terra e tirar uma última foto, que é o que eles chamam do pálido ponto azul, que é esse pontinho que é a Terra. Esse físico que pediu para tirar foto, ele fez um poema e até um livro falando sobre isso. E tem uma frase que ele diz que é: olhem de novo para esse ponto. Isso é aqui, isso é a nossa casa, isso somos nós. Tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer na humanidade do planeta Terra está resumido naquele pontinho pequenininho ali. Isso mostra um pouco da nossa insignificância perante o resto do universo. Eu trouxe isso porque eu achei que seria importante para a gente entender que mudanças são necessárias, mas algumas transformações implicam a destruição do velho para a reconstrução do novo. E muitas vezes eu, pessoalmente, fico um pouco assustado em pensar sobre isso e que eu faço isso ser uma coisa muito grande, muito importante, muito... Não sei, eu fico com um pouco de medo, porque eu vou falar sobre o Apocalipse, ok? Então, pra gente ver que no universo, a nossa vidinha aqui é um pouco insignificante perante o conjunto das coisas. Então, eu vou explicar um pouco sobre a transição planetária. Eu não sei se é um conceito que todos vocês estão familiarizados, eu sei que vários palestrantes já falaram sobre isso, mas eu aproveitei que eu ia falar sobre essas transformações que vão acontecer nos próximos séculos e explicar a razão por trás delas, que é a transição planetária. Assim como existe a escala dos espíritos, que não é bem definida, mas é um jeito que os espíritos superiores encontraram de explicar para a gente ter uma noção da onde é que a gente está, digamos assim, na escala evolutiva dos espíritos. Também tem a escala evolutiva dos planetas, que é onde os espíritos habitam. Então isso já prova uma coisa, que é a existência de vida em outros planetas, mas em outras dimensões, porque eles estão em graus evolutivos diferentes, o grau da matéria é diferente. Por causa disso a gente não consegue identificar a vida no nosso sistema solar e em outras galáxias do jeito que a gente conhece aqui, pelo menos não ainda. Esses são, na verdade, são 5 planetas principais, aqui eu coloquei 4, sendo o primeiro, mundos primitivos, que são os mundos quando são criados. No caso da Terra, o mundo primitivos foi desde a criação do planeta até o início das civilizações, cerca de 10 mil anos atrás, é o que os espíritos dizem, quando a humanidade deixou de ser nômada e começou a criar uma sociedade em locais fixos. E aí, então, a gente passou para o mundo de provas e expiações, que é onde a gente está. Eu coloquei esse bonequinho aqui, porque a gente está agora na fase de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração.
O mundo de provas e expiações, então, que é o que a gente tem vivido nos últimos 10 anos, é onde os espíritos encarnam para passar por provas, ou seja, desafios que são impostos na nossa vida, que como o Henrique leu na mensagem, muitas vezes a gente mesmo que escolhe para adiantar o nosso progresso moral, porque a gente naturalmente progride e evolui moralmente ao longo das nossas vidas, melhorando um pouquinho a cada dia, mas, como eu disse em outras palestras, eu mostrei em outras palestras, nós temos os nossos chamamentos. São situações difíceis que acontecem nas nossas vidas e que a gente tem que superar, e por conta disso, muitas vezes a gente acaba dando um salto um pouco maior do que a gente daria se a gente não tivesse essas missões. Ou, então, eles passam por provas, ou nós passamos também por expiações, que é quando a gente tem que pagar uma dívida que a gente criou com outra pessoa, com outro espírito, ou outros espíritos, em vidas anteriores. Então, por exemplo, eu fiz mal ou alguma coisa de ruim para uma pessoa, então na outra vida eu tenho que pagar por isso, então, sei lá, aí eu tenho que fazer o bem por essa pessoa, ou eu, por exemplo, sofro o que eu fiz para aquela pessoa, para eu aprender o que eu fiz de errado, aprender minha lição e não fazer de novo. Depois, então, tem o mundo em regeneração, que é um mundo que, como está no capítulo 3 do Evangelho, é um mundo de transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos ditosos ou felizes, que é, então, um período onde a humanidade ainda passa por provas, não necessariamente passa mais por expiações, e é um planeta, então, em que a psicosfera, eu vou falar sobre isso depois, que é como se fosse a atmosfera espiritual do planeta. É mais feliz, digamos assim. Ela inspira a gente a ter ações melhores e ajuda a gente a progredir um pouco mais. Então, para a gente terminar os nossos aprendizados da prova das expiações, para poder encarnar nos mundos ditosos, não são os últimos. Tem mais um ainda, um grau principal dos planetas. Então, nos mundos ditosos, verdade, no mundo de provas e expiações, o mal ainda domina sobre o bem. Então, a maioria das pessoas tende mais ao mal do que ao bem, mais ou menos. E durante a transição isso vai mudando até ficar mais ou menos igual, um pouquinho melhor. Nos mundos ditosos, agora o bem já domina sobre o mal bastante. Ainda não acabou, os espíritos ainda encarnam lá para evoluir. Eu não sei necessariamente se nos mundos felizes eles têm provas, porque eles já estão mais evoluídos, mas eles continuam trabalhando para a evolução. E o último grau são os mundos celestes. Esses mundos celestes, então, os espíritos já estão muito mais evoluídos, alguns não precisam nem necessariamente mais encarnar, e eles já começam a fazer trabalhos mais importantes, digamos assim, com outros espíritos evoluídos. E isso aí eu expliquei só para a gente entender. Eu tenho agora uma pergunta do Livro dos Espíritos falando sobre a transição planetária, que antes eu precisava explicar mais ou menos o grau dos mundos. Então a gente está saindo de provas e expiações para o mundo em regeneração e vamos explicar por que isso é uma época tão importante nas nossas vidas como espíritos e do planeta Terra também. A última pergunta do Livro dos Espíritos é a pergunta 1018. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Então isso está explicando a transição entre o mundo de provas e expiações e de regeneração. É um período que a gente vai ver mais pra frente, que dizem que vai durar ser mais ou menos mais uns 500 anos, é uma estimativa,
não existe data certa, porque não é uma coisa começa aqui e acaba aqui, é uma transição, é gradual, e depende muito da gente também, e os espíritos, eles podem dar previsões, mas eles não preveem o futuro, porque eles também não controlam as nossas ações. Depende de se a gente vai conseguir terminar essa transição mais rápido ou não. Mas então, o que é a transição? Como eu disse aqui, o planeta Terra vai passar para um mundo de um grau, uma escala maior. Então, os espíritos vão ser mais evoluídos e a humanidade que vai estar aqui vai ser mais feliz, ainda não feliz, mas mais feliz, e com espíritos em que predominam o bem. Então, nem todos os espíritos que estão aqui habitando o planeta Terra nesse exato momento batem com essa descrição. O que acontece com eles? Eles são mandados para um outro mundo, um mundo primitivo, ou seja, um degrau abaixo na escala evolutiva. Eu já vou explicar isso melhor, para eles poderem trabalhar no adiantamento deles, num grau de vibração, num planeta com um grau de vibração mais parecido com o deles, enquanto os espíritos que vão continuar no planeta Terra, no mundo de regeneração, que são mais evoluídos, que são melhores, vão poder trabalhar sem esses espíritos perturbando. Então agora eu vou falar sobre a psicosfera, que acontece o seguinte. A psicosfera da Terra é como se fosse a atmosfera espiritual da Terra, como eu tinha explicado, que junta todas as vibrações e os padrões de pensamento de todos os espíritos do planeta. Então, quanto mais espíritos bons tem no planeta, mais suave é essa psicosfera e mais ela inspira pensamentos e atitudes boas e ao serviço do bem. Quanto mais espíritos maus, mais densa é essa psicosfera, então mais é incentivado as ações más. E esses espíritos agora, a diferença entre a vibração dos espíritos mais evoluídos e os menos evoluídos é muito grande. De certa forma que, então, esses espíritos menos evoluídos atrasam a evolução dos espíritos mais evoluídos, porque os espíritos mais evoluídos precisam de um planeta com uma psicosfera mais evoluída, mais suave, para terminar, então, os aprendizados que eles precisam e progredir para os mundos felizes. Mas esses espíritos menos evoluídos atrapalham, eles não deixam essa mudança na psicosfera acontecer. Então, é preciso que eles sejam mandados para outro lugar, onde eles possam continuar. Até porque, se acontecesse essa transição, e a psicosfera ficasse, então, melhor nesse mundo de regeneração, não ia bater a vibração do planeta com a vibração deles. Eles iam ficar deslocados também, ia ser mais difícil para eles evoluírem. Porque o objetivo não é só os espíritos mais evoluídos evoluírem mais rápido. É as duas classes dos espíritos evoluírem melhor, porque uma está teoricamente atrapalhando a outra, porque eles já estão muito deslocados. Eu gosto de usar um exemplo, vou trazer para cá, que é o exemplo da escola, para explicar melhor. Vamos supor que o mundo primitivo é o infantil, provas e expiações é o ensino primário, mundos em regeneração é o ensino secundário, os mundos felizes é o ensino superior, e os mundos celestiais, digamos que é um ambiente de trabalho. Porque, teoricamente, a gente só começa a trabalhar de verdade mais para os mundos celestiais. Por enquanto, a gente está só aprendendo. Vamos supor agora que a gente está na transição entre o primário e o secundário, a humanidade está no 9º ano. De que tem no fim do 9º ano? Tem os exames. Então, curiosidade. A população do planeta Terra, encarnada e desencarnada, tem cerca de 21 mil milhões de pessoas, de espíritos. Temos atualmente 8 mil milhões encarnados e cerca de 13 mil milhões desencarnados. Ok? E 2/3 dessa população é prevista ser mandado de volta para o mundo primitivo, enquanto só 1/3 avança para o mundo de regeneração. É um número grande. Dá um pouco de medo, porque até que ponto como é que a gente sabe em qual ponto que a gente está? Não tem como saber até a hora de saber. É verdade. É verdade.
saber. Não tem muito o que fazer. Não. Então, 2/3 dessa turma, então vamos supor que essa turma tem 21 alunos. 14 vai reprovar no nono ano e os outros 7 vão continuar. Se todo mundo continuasse, os 14 iam ficar deslocados porque eles não iam entender nada da matéria, eles não iam conseguir aproveitar nada e iam continuar repetindo de ano. Certo? Então eles têm que voltar, quer dizer, no caso na vida real, a gente não volta as pessoas para o infantil porque senão elas perdem 10 anos da vida delas. Mas como o espírito é imortal, vale mais a pena eles voltarem 10 mil anos na evolução humana e aprender tudo de novo e ainda ajudar os outros que estão começando ali, do que voltar eles, por exemplo, para outro mundo de provas e expiações que eles continuam na mesma. Porque eles já tiveram a oportunidade de passar pelos mundos primitivos, pelo mundo de provas e expiações, não aprenderam o suficiente para passar no de regeneração. Então mandar para provas e expiações é a mesma coisa. Até porque tem relatos, eu faço parte de um grupo de jovens, um grupo de estudos de jovens num centro espírita em Águeda. E eles estavam falando sobre isso, eu não sabia, eu achei muito curioso, que tem um espírito agora que está na nossa transição planetária no planeta Terra, que vai ser mandado de volta para um mundo primitivo pela 5ª vez consecutiva. Então ele passou pelo mundo primitivo, pela prova das expiações, voltou e vai voltar agora pela 5ª vez. Então, para vocês verem como é que tem gente, tem repetente no espiritismo também. Mas então, é isso para explicar como é que funciona e por que acontece e por que não é injusto. É assim que a transição planetária funciona. Inclusive também uma curiosidade de quando foi a transição planetária de outro planeta, que o pessoal chama de Capela. Os espíritos que vieram para cá, quando o nosso planeta era o planeta que os espíritos mais evoluídos voltavam, foram inclusive as populações do Egito, os maias, os incas, os astecas, para a gente ver como que esses espíritos que vão voltar para outro planeta conseguem ajudar e adiantar a humanidade que já está lá. Então tinha esse planeta que era Capela, que estava passando pelo que o nosso planeta está passando agora. Aconteceu a transição deles e aí eu já não sei a proporção, mas vários espíritos do planeta deles veio para o nosso, de volta, repetiu de ano, para ajudar a gente a evoluir. E eles foram os egípcios, os maias, incas e astecas, as grandes civilizações evoluídas que ninguém sabe como é que eles faziam as coisas que eles faziam. Até hoje, direito, a gente não sabe fazer o que eles faziam. Os antigos hindus, os antigos chineses, até o povo da Atlântida, que também existiu. Eu gosto muito desse assunto também, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas então, para tudo isso acontecer, coisas têm que mudar. E como eu disse, para as coisas mudarem, muitas vezes a gente tem que destruir o velho para construir o novo. Então, sim, os tempos são chegados. Dá um pouco de medo, mas tudo bem. Eu trouxe então a palavra Apocalipse, do grego Apocalipsis, que significa descerrar o véu ou revelar o oculto. Então não, Apocalipse não é a destruição do mundo. O mundo não vai acabar, a humanidade não vai ser extinta, ok? Mas coisas ainda vão acontecer. Não do jeito que a gente costuma pensar, ou que a gente é levado a acreditar, ou foi levado a acreditar por tanto tempo. Eu vou usar ainda, nas explicações dos meus slides, 3 livros principais, que é o Apocalipse de João, o Apocalipse, que é um livro do espírito Ramatiz, que foi um espírito, inclusive, que conheceu Jesus quando Jesus estava aqui na Terra. Ele era um sábio intelectual egípcio na época, e ele foi visitar a Galileia e conheceu Jesus. E hoje em dia ele é um espírito muito mais evoluído e ele faz... ele escreve livros que são psicografados. E também um livro que é do curso de iniciação espírita da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, da Aliança Espírita Evangélica, é o nome? Aliança Espírita Evangélica, que foi o curso que meus pais fizeram no Brasil, muitos anos atrás, se eu não me engano, e que a gente tem estudado no nosso Evangelho no Lar, que também tem a interpretação do Evangelho, do Apocalipse de João, na luz do Espiritismo. Então aqui,
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então isso dá a acreditar, dá a entender que mudanças geográficas vão acontecer no planeta. Então tem um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Isso é uma coisa que eu vou mais, se eu tiver tempo no final, porque eu trouxe bastante coisa a explicar melhor, que eu trouxe uns dados científicos, que eu normalmente gosto de trazer a parte científica também nas minhas palestras e mostrar que uma coisa está interligada com a outra. Mas durante a transição planetária vão acontecer mudanças geográficas, porque a Terra ela tem um eixo de rotação dela que é torto. Não sei se vocês sabem, é por isso que existem as estações. Imagina que aqui é o Sol e aqui é a Terra. A Terra roda assim, meio torta. Então, quando o planeta Terra está aqui perto, o hemisfério norte está sempre mais perto do Sol do que o hemisfério sul. Por isso que é o verão em cima e o inverno embaixo. Depois, quando a Terra deu a volta, está do outro lado, o hemisfério sul está mais perto do Sol do que o hemisfério norte. Por isso que é verão embaixo e inverno em cima. Mas, durante a transição, de uma forma bem gradual, não vai ser nada gigantesco, assim, vai explodir vulcão e tsunami, essas coisas, o eixo da Terra vai verticalizar. O que vai acontecer, então, a mudança das marés, porque a Lua continua no mesmo lugar e o eixo da Terra roda. O que acontece? As marés vão ser influenciadas, por conta disso também vai ter o derretimento das calotas polares, então o mar vai avançar em alguns lugares, vai baixar em outros, vai acontecer a mudança das placas tectônicas, uma reconfiguração dos continentes também, e das estações, porque como a Terra vai estar sempre assim, vai ser sempre verão de um lado, depois sempre verão do outro, e o inverno vai ser no meio, vai ser meio estranho, aparentemente. Foi o que eu li nesses livros também. Eu achei interessante porque eu não gosto muito do frio e dá a entender que vai ser um pouquinho mais quentinho. É verdade. Ok, será que o apocalipse vai acontecer? Já está acontecendo. Os 7 selos do Apocalipse representam julgamentos divinos e eventos do fim dos tempos revelados por Jesus Cristo, o Cordeiro. Incluem os 4 cavaleiros, a falsa paz, a guerra, a fome e a morte, o martírio, grandes cataclismos cósmicos e silêncio no céu, preparando para 7 taças. Eu trouxe aqui os 7 selos e as 7 taças, que são abordados nesses livros também, porque tem como a gente fazer comparação com coisas que já aconteceram e que estão acontecendo no planeta, para a gente ver como que realmente o apocalipse já está acontecendo, não do jeito que a gente imaginava. Então aqui temos os 7 selos e uma interpretaçãozinha sobre eles. O primeiro selo é o cavalo branco, que representa o anticristo ou a falsa paz, que sai conquistando com um arco e uma coroa. O conceito da falsa paz eu achei muito interessante, porque eu relacionei com tudo que está acontecendo no nosso planeta agora. Porque se a gente parar para pensar, cada dia que passa, a tensão entre os grandes líderes dos grandes países aumenta mais. Eles estão sempre jogando o mesmo jogo e movimentando as peças, mas nada nunca realmente acontece. Parece que a gente está vivendo num período de falsa paz, no sentido em que a gente está vivendo a nossa vida agora, mas a qualquer momento tudo pode ir por água abaixo, literalmente. O segundo selo simboliza a guerra, retirando a paz da terra com uma grande espada. Isso aconteceu sempre na história, continua acontecendo hoje, provavelmente vai continuar acontecendo depois, pelo menos até o mundo de regeneração. Os 6 primeiros selos já foram abertos. Os 6 primeiros selos do Apocalipse foram abertos, de acordo com esses livros que eu li também, eles falam sempre a mesma coisa. Entre a morte de Jesus e um período em torno de 1950. Não tem uma data exata, mas os espíritas ficavam me perguntando sempre para os espíritos quando é que começa a transição, quando é que começa a transição, quando é que começa a transição. Então eles falaram, olha, calendário do universo não funciona em função do calendário humano, mas se vocês querem uma data aproximada, é por volta de 1950.
Então, os 6 selos já foram abertos até 1950 e o 7º selo foi aberto em 1950. Ou por volta de 1950. O 3º selo é o cavalo preto, representa a fome, com um cavaleiro segurando uma balança, indicando a escassez de alimentos. A fome aconteceu em muitos lugares durante a história da humanidade, continua acontecendo hoje, em muitas regiões da África, em algumas regiões do Nordeste brasileiro, no sertão do Nordeste brasileiro. Houveram episódios na antiga União Soviética, por exemplo, em que cerca de 10 ou 11 milhões de pessoas morreram de fome no espaço de um mês, por exemplo. Não sei se todos sabem desse acontecimento, mas é um negócio absurdo, mas aconteceu de verdade. Então, o 4º selo, a morte, com 1/4 da população da Terra morrendo pela espada, fome, pragas e feras. Então, aqui a gente pode trazer todas as pragas, com destaque da peste negra, por exemplo, que matou 1/3 da população europeia da época. Então, aqui fala 1/4 da população da Terra. A gente não vai pegar ao pé da letra esses números e também a gente não sabe exatamente de que tempo que está referindo esse dado, porque a população da Terra muda, óbvio. Mas, por exemplo, a Covid é o mais recente, morreram mais pessoas por Covid do que pessoas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Num espaço de tempo menor, inclusive. Temos aqui o 5º selo, que são os mártires. Revela as almas daqueles martirizados por sua fé em Cristo, clamando por justiça. Todos os perseguidos por ser cristãos, desde o começo do cristianismo, ou não necessariamente cristãos, mas pessoas que foram mortas desde o começo da humanidade em nome de Deus, ou de algum Deus. E que, curiosidade também, no livro da Iniciação Espírita, que a gente está estudando, e na verdade nos 3 livros, Apocalipse de João, Apocalipse e no livro da Iniciação Espírita, eles falam que durante a transição ainda vai acontecer, vai ter um período de cerca de 42 meses, que dizem que é 1260 dias, que são 42 meses. Não sabemos exatamente o tempo, porque não tem como saber. Cerca de 42 meses que toda forma de expressão religiosa vai ser proibida e perseguida. Toda forma de expressão religiosa ainda vai ser proibida e ainda vai ser perseguida durante 42 meses nos próximos 500 anos, mais ou menos. É aqui que eu estava procurando. 6º selo, foi o último selo aberto antes de 1950, cataclismos. Inclui um grande terremoto, escurecimento do Sol, lua em sangue e abalo das estruturas cósmicas. Eu não acho que a gente tenha sentido um abalo das estruturas cósmicas antes de 1950. Mas a gente tem que lembrar que quem está falando isso é João, no Apocalipse de João. E se ele chamou os helicópteros com metralhadoras de gafanhotos que cospem fogo, o que vocês acham que ele ia usar para descrever uma bomba atômica? Não é? Um grande terremoto, o escurecimento do Sol, porque na hora que a bomba atômica explode, pelo menos quem está perto, tipo, quilômetros do lugar onde explodiu, sofre danos oculares graves, porque o brilho da bomba é absurdo que ofusca o Sol. A lua em sangue, porque milhares de pessoas morreram em 1 milésimo de segundo e muitas outras depois. E o abalo das estruturas cósmicas, porque a bomba atômica mexe com a estrutura molecular e atômica de tudo. Ela atomiza tudo num raio de quilômetros. Então, os 6 primeiros selos foram abertos entre o nascimento de Jesus e 1950, quando foi aberto o último, o 7º selo, silêncio e trombetas. Introduz o silêncio no céu por meia hora ou meio século. No livro de Ramatize, da Iniciação Espírita, eles falam que sobre essas expressões que eles usam de 1 hora, 2 horas, meia hora, eles estão se referindo como se 1 hora fosse 1 século. Porque o tempo para os espíritos superiores passa diferente do que para a gente. Não necessariamente nessa proporção, é só uma linguagem que eles usaram para especificar, porque não é que o tempo passa mais rápido para eles, eles sentem o tempo de uma forma diferente, como se eles sentissem o tempo em várias velocidades diferentes ao mesmo tempo, certo?
Então é isso. Durante meio século vai ser o silêncio no céu, que é o que se dá quando se dá essa transição. Então, por volta aí do século 25, que é também onde fala esses dois livros, é que a transição vai terminar. E agora as taças, que eu trouxe também, que dizem que as taças vão ser derramadas depois da abertura do 7º selo, então já é agora. A primeira taça fala sobre o desequilíbrio espiritual, que a gente vê muito hoje em dia, principalmente porque muitas pessoas não têm conhecimento espiritual ou foram criadas sem conhecimento espiritual porque os pais não dão valor a isso necessariamente. Eu vejo muito isso na escola, é onde eu vejo, que eu convivo, com jovens que não têm noção nenhuma sobre espiritualidade ou religião ou sentido da vida ou absolutamente nada. O que eles vieram fazer aqui no planeta, o que eles querem fazer da vida. Eles tratam tudo como se fosse de imediato, é um imediatismo, um consumismo, que eu vou falar sobre isso depois também. A segunda taça é derrubada sobre o mar e a terceira taça é derrubada sobre os rios e fontes, ou seja, o mar avança sobre a terra, tem a ver com a verticalização do eixo da terra, que eu falei, que é uma coisa natural, que acontece, todos os objetos na gravidade zero, quando eles estão rodando, depois de uma certa quantidade de voltas, eles invertem. É normal. E aconteceu já com o eixo da Terra várias vezes. Normalmente, a inversão do eixo é rápida. Então, da última vez que aconteceu, de acordo com o livro da Iniciação Espírita também, que fala sobre os continentes antigos, a última vez que aconteceu isso foi quando sumiu Atlântida, que foi também o dilúvio de Noé. Porque é uma coisa muito rápida, mexe com todas as placas tectônicas e as marés ao mesmo tempo de uma hora para outra, e aí o mar sobe de um lado e baixa do outro muito rápido. Então tudo foi submergido. A quarta taça é derrubada sobre o Sol, então calor, aquecimento. Aquecimento global é uma coisa natural, o ser humano só está acelerando. Então a gente fala sobre reverter os nossos efeitos. Os efeitos que a gente pode reverter como humanidade é só o período que a gente acelerou do processo, mas o aquecimento global é uma coisa que acontece naturalmente. A quinta taça é derrubada sobre o instinto bestial, que causa sofrimento e a falta de entendimento, que é a besta. A besta não é necessariamente, quer dizer, não é uma entidade, não é um ser, não é uma pessoa, não é um espírito. A besta simboliza as más paixões, a falta do bem, a corrupção espiritual. Eu trago isso um pouco mais para frente sobre a besta. E é o que a gente vê também muitas vezes hoje em dia. A sexta taça é guerras, vão continuar acontecendo durante a transição, vai ser um período difícil e provavelmente ainda guerras vão acontecer. Não sabemos a magnitude das guerras, mas para a gente ter um planeta em condições depois, eu acredito que não seja uma guerra nuclear, porque se fosse uma guerra nuclear, então a humanidade ia ser quase inteira dizimada, metade do planeta ia estar jogado em radiação. Eu pessoalmente acredito que não seja isso, porque a reconfiguração dos continentes e a reconfiguração geográfica já vai mudar muita coisa. E a sétima taça, então, são os terremotos e a reconfiguração dos continentes. Isso que eu peguei está explicado no livro da Iniciação Espírita também. Aqui eu ia trazer a verticalização do eixo da Terra, são algumas pesquisas só, então eu posso mostrar depois. E temos a besta. Falar sobre a besta, porque não adianta só a gente falar sobre o que vai acontecer ou por que está acontecendo se a gente não explicar ou não entender, não aprender o que então a gente tem que fazer ou o que a gente tem que evitar, ou então o que define se a gente vai ficar aqui ou não. Porque depois de ter ouvido tudo isso, eu acho que todo mundo vai querer ficar no planeta, porque se a gente for voltar para o mundo primitivo, a gente vai voltar a aprender a fazer fogo, a ser comido por tigre, a morrer por picada de cobra. E é verdade. Porque o mundo primitivo lá ainda está a esse ponto, eles ainda são nômadas. Então, sim, a besta. Esse texto
um resumo sobre um capítulo do Apocalipse de Ramatiz. A besta está solta. A besta apocalíptica, descrita por João Evangelista, é um simbolismo de desregramento, conjugando-se todas as paixões inferiores e formando uma só consciência coletiva, composta das criaturas invigilantes. O reinado da besta evidencia-se pelo gozo dos sentidos, é uma sujeição espontânea à volúpia, à devassidão, à perda de vontade própria e à adesão ao estado de corrupção. Significa também a agressividade do instinto inferior bravio, que subverte o comando do espírito e põe em perigo a sua integridade psíquica. Então aqui está explicado o conceito da besta, que é, por fazer um resumo em uma frase, o gozo dos sentidos. É colocar como prioridade o gozo dos sentidos nas nossas vidas, que é o que a gente aprende no Espiritismo, que é bem o contrário. É o que eu estava falando sobre o imediatismo e o consumismo e a falta da espiritualidade que a gente vê hoje em dia, é justamente isso daqui. Eu trouxe, então, uma lista de vícios que estão diretamente ligados com a besta. Então, temos drogas e bebidas, entretenimento, ócio e preguiça, consumismo, vaidade, egoísmo, poder, luxúria e sensualidade. Eu trouxe aqui um exemplo interessante que estava no livro Apocalipse, do Ramatiz, de 5 regiões do planeta, que foram regiões muito ricas e que, por conta disso, o povo relaxou e se entregou a esses vícios e formou uma massa de corrupção tão grande que começou a ameaçar corromper regiões vizinhas. Temos Sodoma, Gomorra, Babilônia, Pompeia e o Império Romano. São 5 regiões que se entregaram então a essa corrupção por tanto tempo, de forma tão forte, que começaram a corromper regiões vizinhas e por conta disso tiveram que ser destruídas, porque estavam impactando muito as regiões vizinhas e era desnecessário que as pessoas fossem submetidas a essa corrupção, porque ia atrasar a vida de todo mundo. Então as cidades, as regiões tiveram que ser destruídas para evitar isso daí. Então o que eu pessoalmente acredito que tinha lá? Vaidade, drogas, bebidas, luxúria e sensualidade. Entretenimento também, eu acredito que sim. Só que agora, vamos pensar no nosso planeta nesse exato momento. Vamos pensar em um país que não tenha fortes influências de tudo isso daqui agora e que não esteja corrompendo países vizinhos. Eu acho que todos os países na humanidade, no nosso planeta que a gente tem agora, tem uma forte influência disso, principalmente do mais perigoso e que parece ser o mais inofensivo, que é o entretenimento. Eu trouxe aqui o livro Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Maria Modesto Cravo, que é um livro que fala sobre os exércitos do mal, que estão nas camadas mais profundas do nosso planeta, explica como eles se organizam e como eles praticam o mal, mas acima de tudo impedem as pessoas de fazer o bem, convencem as pessoas a não fazer o bem. Eles não precisam que a gente faça o mal, eles já fazem o mal. Eles precisam atrasar o nosso adiantamento. Então eles vão pegar as pessoas que trabalham, que fazem o bem, e vão tentar convencer essas pessoas a simplesmente não fazer. Porque assim, elas não ajudam outras pessoas e também não adiantam o próprio progresso e ficam presas num ciclo. E o que eles usam, que eles dizem que eles usam nesse livro? Esse livro é antes, inclusive, da internet, se eu não me engano, eu não sei exatamente quando isso foi, mas antes, pelo menos, da internet ter a magnitude que ela tem hoje em dia. Pelo entretenimento. Se você distrair a pessoa, ela não faz o que ela tem que fazer. Ela não trabalha. Ela fica no ócio, fica na preguiça e fica presa no entretenimento para sempre. E o que a gente vê hoje em dia, que traz aquele entretenimento mais fácil, instantâneo, em qualquer lugar que você quiser? É o telemóvel. Por que tantas pessoas mais jovens, principalmente agora
infelizmente, a minha geração não tem a espiritualidade desenvolvida, por exemplo. Elas não têm tempo para pensar nisso. Não dão valor às coisas que deveriam dar valor, porque elas não têm essa noção. Então vai de novo o imediatismo. O que o imediatismo quer? Prazer, entretenimento, que é o que eles querem mais fácil. E tá aí. E eles ficam presos. Então, para terminar a palestra, eu trouxe uma frase que eu não sei de onde é que é. Eu lembro dessa frase, eu já pesquisei. Não é frase minha, não é outra. Eu já pesquisei, eu não achei a fonte. Mas é: a besta não precisa correr atrás de você se ela te convencer a parar de avançar. Eles não precisam correr atrás de você. Eles precisam convencer você a parar. É só o que eles precisam. Então, é muito fácil vir no centro, ouvir as palestras, fazer as palestras, tomar o passe, dar o passe, fazer o evangelho no lar, fazer o trabalho mediúnico. Porque dentro do centro isso tudo é mesmo muito fácil. Muito fácil você ajudar as pessoas aqui dentro do centro, com a espiritualidade amiga, sabendo que você vai vir aqui uma vez por semana para fazer isso, ou que você vai vir aqui uma vez por semana para estudar. Mas as verdadeiras provas, quando a gente realmente prova que a gente aprendeu as coisas, ou que a gente tem a oportunidade de aprender as coisas, é no dia a dia. Nas coisas mais simples. Alguém te cortou no trânsito. Ou um exemplo que é muito pessoal para mim. Quando eu estou andando no corredor da escola e o pessoal está ocupando o corredor inteiro e andando mais devagar que eu. E eu tenho que ficar ali esperando eles andarem mais rápido, eles não andam mais rápido. Por exemplo, são nesses momentos que a gente tem que ter paciência. Tem outros momentos que são mais difíceis, que também a gente tem que ter paciência. No fim, a cada um segundo suas obras. Obra sem fé é estéril e a fé sem obras é vazia. E o que são as obras? É o que a gente faz fora do centro, é o que a gente faz com o que a gente aprende aqui. Então, se for para resumir, a palestra é isso. A besta não precisa correr atrás de você se ela te convencer a parar de avançar. E é essa ideia que a gente tem que ter na cabeça nesses próximos tempos, porque essa é a nossa última oportunidade, porque tem mais 400 e poucos anos de transição para dezenas de bilhões de espíritos encarnarem ainda, porque todos os outros espíritos ainda vão encarnar para ter uma última chance, ou até os espíritos que a espiritualidade já sabem que não vão conseguir aproveitar essa última chance, também estão encarnando compulsoriamente, ou seja, estão sendo forçados a encarnar, para ver se eles conseguem adiantar mais alguma coisa, aprender nem que seja mais um pouquinho, agora que está fácil, antes deles serem mandados para o mundo primitivo. Porque o mundo primitivo não vai ser fácil. Todos os espíritos estão encarnando agora, e essa é a nossa última chance, porque a gente não sabe quando que a gente vai ter a próxima vaga. Então é o que eu digo. Se eu sair do centro agora, hoje, sair do centro, cair um raio na minha cabeça e eu morrer, se eu tiver que ficar, eu vou para uma colônia espiritual. Se eu tiver que ir, eu vou direto. Não tem mais chance. É o que a gente faz com a nossa vida agora. Entendeu? É isso. Sem querer assustar ninguém. Sem pressão. Mas é verdade. Quando eu tinha 17 anos, se eu soubesse tanto como ele sabe, ou 17 ou 18, se eu soubesse tanto, eu hoje era um mestre. Portanto, estás a dar bem. Só aqui complementar uma pequena coisa. Sim, por favor. A inclinação que a Terra tem é em relação ao eixo rotativo ou ao eixo magnético. É de 22 graus. Sim. Atualmente já está, de facto, a querer endireitar, mas muito lentamente. Não é rápido. Não é rápido. Vai demorar, sim. A única coisa que altera é o campo magnético. Que o campo magnético tem uma corrente de sul para norte. E aí altera de tantos em tantos anos De norte para sul, sim. E isso está a começar a acontecer, segundo alguns cientistas atuais, de facto. Mas o eixo de rotação também. O eixo de rotação também. O eixo físico da Terra de rotação sim, também. mas é sempre lento. Sim, é lento, mas vai acontecer também. Porque se fosse rápido, a gente morreríamos todos. Sim, isso é verdade.
Exatamente. E quando a Terra estiver direita, há muitas alterações físicas, de facto, não é? Nos mares, nas montanhas e tudo isso, e deixará de haver as estações do ano. As estações do ano são derivadas à inclinação rotativa da Terra.